Espaço Jovem, jovens no coração de Deus. Ele mora acima das estrelas. Ele é Jesus, o Rei da Glória. Ele mora acima das estrelas. Ele é Jesus, o Rei da Glória. Glória a Deus, a paz do Senhor a todos, sejam muito bem-vindos ao Espaço Jovem. A sua audiência é muito especial para nós, seja você que nos acompanha pela TV ou você que está aí pelas redes sociais. Somos gratos em recebê-los neste espaço que é feito especialmente para vocês. Amém! A gente gostaria de lembrar que já estamos ao vivo pelas redes sociais nos canais de YouTube, IEADP Live e Rede Brasil Oficial. Então você não deixe de aproveitar esse momento para curtir esse vídeo, se inscrever no canal e clicar naquele sininho de notificações para você não ficar de fora de nenhum conteúdo novo da Rede Brasil. Aproveita também para compartilhar esse vídeo no seu grupo de WhatsApp aí da família, da escola, da faculdade e para participar aqui também do Espaço Jovem conosco. É só gravar seu vídeo daquele louvor de até 1 minutinho e enviar para o nosso WhatsApp, que o número você já sabe, é o 819-9209-4819. Amém, e se a pessoa aí não tiver coragem de gravar o vídeo sozinho, pode fazer também com os amigos, né? Convida Chama 2, todo 3 mundo, faz um amigos vocal. lá da congregação, faz o vídeo e será de bênção. Amém. Esta semana falaremos sobre o seguinte tema: consiga tudo, mas no final não terá nada. Até eu fiquei curioso para saber onde é que vai dar a nossa conversa hoje. Com base no que o apóstolo Paulo escreve aos Filipenses, no capítulo 2, do versículo 1 ao 11, iremos estar esclarecendo e aprendendo sobre esta temática de suma importância para a nossa vida, tanto espiritual como também secular, respondendo algumas dúvidas sobre como manter um coração humilde e equilibrado, não dando vazão a contendas, soberbas e vanglórias. Você sabia que há uma promessa de Deus sobre a vida daqueles que perdem para ganhar? E hoje estaremos aqui conversando com o nosso presbítero e amigo, o presbítero Stefferson Barbosa. A paz do Senhor, presbítero Stefferson. A paz do Senhor, ministro. É um prazer estar aqui na Rede Brasil de Comunicação, participando desse programa e tendo esta oportunidade de estar cooperando e compartilhando conhecimento com os nossos irmãos. Amém. A alegria é nossa, né? A primeira vez aqui no Espaço Jovem. Primeira vez, é uma honra para nós. Seja bem-vindo. E eu creio que a maioria aí dos jovens que estão assistindo já devem estar felizes, né? Pois o presbítero Stefferson coopera com o nosso pastor também na superintendência das campanhas evangelizadoras e sempre está ali muito próximo dos preletores de culto jovem. De culto jovem, isso. Amém. Sempre estamos cooperando com esta área, nas reuniões, exatamente trazendo ali uma cooperação com o pastor, auxiliando para visar, consolidar, instruir os nossos adolescentes e jovens ali a cooperar na lista de preleitude culto jovem para desenvolver o aprendizado, a pregação, a vida. É muito importante esse trabalho. Tem sido muito relevante para a igreja. O investimento é alto, né? A gente tem visto hoje obreiros, né, presbíteros, diáconos, que hoje cooperam com o nosso pastor presidente naquele trabalho e hoje eles estão assim bem, porque lá atrás tiveram uma base. Muitos às vezes encontram o pastor Jefferson em alguns lugares e ainda diz que tem muita saudade de participar daquelas reuniões. Tem sido muito edificante para os nossos jovens. Amém. Eu creio que hoje aí temos vários preletores de cultos jovens que vão estar também participando do Espaço Jovem. Amém. Tem uma reunião em casa. Sim. Olha, que bênção, né? A gente está muito chique hoje. Também, né? Para alegrar, para participar aqui do Espaço Jovem, louvando a Deus, a gente tem um grupo de jovens que veio da área 65. Eu vou chamar vocês pelo nome, vocês fazem um sinalzinho assim para todo mundo de casa conhecer. Camille, Gabriel, Ivandriele, falei certo? Esse mesmo, né? Pedro Guilherme, Lucas, Thalita,
e Ayla. Sejam muito bem-vindos ao Espaço Jovem. Amém. Aproveitando também, Amém. já queremos agradecer ao evangelista Marcelo Tavares, né? Esse que é o coordenador lá da área 65, coopera com o nosso pastor lá. Deus abençoe nosso evangelista Marcelo Tavares e toda a mocidade da área 65. E já para dar início aqui à nossa conversa de hoje, presbítero Stephenson, Sim. também os jovens que estarão aqui participando da conversa, fiquem à vontade, viu? Para fazer perguntas difíceis. O Eita. presbítero Stephenson gosta de perguntas difíceis. Para dar início aqui à nossa conversa de hoje, presbítero Stephenson, é possível alguém conseguir tudo o que almeja e no final perceber que não possuía nada? É possível isso? A gente já A começou Bíblia- assim, jogando a bomba. Assim, Isso, né? A Bíblia, ela nos traz, interessante como a palavra de Deus é rica e ela realmente preenche todos esses detalhes. A gente pode encontrar um exemplo semelhante na vida de Salomão. Interessante que o rei Salomão, todos nós sabemos que ele se destacava pela a parte que ele recebeu de Deus, o conhecimento, Sim. que Deus entregou uma dádiva divina, a sabedoria. E Salomão é um personagem que deixou uma marca dentro da nação de Israel, autor de 3 grandes livros: Cantares, o livro que ele escreveu na sua juventude, o livro de Provérbios de Salomão, que é conhecido na literatura como uma literatura que visa a ideia do dia a dia, o trocadilho, o paralelismo, e também Eclesiastes, que é a experiência que ele teve ao estar ao longo da sua vida, e aí ele coloca um cronograma de observações que ele teve da sua experiência pessoal. E eu destaco nessa pergunta algo muito interessante aqui, o texto de Eclesiastes 2, que ele começa a trazer uma aplicação de tudo aquilo que ele conquistou. A Bíblia nos mostra que ele desejou ter, e a Bíblia diz que ele aplicou no coração dele. Eu queria até abrir aqui o texto da Bíblia Sagrada, quando ele diz assim, no capítulo 2, versículo número 3, diz: busquei no meu coração como me daria ao vinho, regendo, porém, o meu coração com sabedoria. Como reteria a loucura até ver que seria melhor que os filhos dos homens deixassem debaixo do céu durante o número dos dias. Fiz para mim obras magníficas, edifiquei para mim casas, plantei para mim vinhas, fiz para mim hortas, jardins, plantei neles árvores de toda espécie de fruto, e fiz para mim tanques de água para regar com eles os bosques que reverdeciam as árvores. Adquiri para mim servos e servas, cantores. Ele tinha as melhores frutas, o melhor jardim, melhores edificações, palácios. Conquistou melhor muita coisa. O que o homem desejava ter no plano material, ele aplicou o coração dele para isso. Mas uma coisa que fica muito clara aqui é a observação que ele traz no versículo de número 11. E eu acredito que é a palavra-chave de toda a narrativa daquilo que ele se empenhou tanto no campo material. Ele diz assim: e olhei eu para todas as obras que fizeram as minhas mãos, como também para o trabalho que eu, trabalhando, tinha feito. E eis que tudo era vaidade e aflição de espírito, e que proveito nenhum havia debaixo do sol. E aqui a gente aprende com Salomão, com essa ideia de que ele aplicou no seu coração a ter tudo no plano material também. Embora a gente conheça Salomão desenvolvendo uma sabedoria extraordinária, uma comunhão também com Deus, mas aqui a gente vê também as suas fragilidades. E uma das coisas que a gente percebe aqui é que ele fala dizendo que tudo que ele aplicou o coração dentro dessa perspectiva material, ele entendia que era transitório. A palavra vaidade aqui, na raiz hebraica, ela dá a ideia de vapor que se desfaz. Algo passageiro. Então, algo passageiro, algo que passa. Então, a transitoriedade e a aflição de espírito, e isso é uma grande verdade, que às vezes a gente vê no âmbito geral, às vezes a pessoa passa um ano inteiro
Eu vou me preparar, eu vou correr, eu vou lutar, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, eu vou ter um plano de agora fazer um mestrado, vou fazer um doutorado. Eu não estou dizendo aqui que a pessoa não vá fazer, que isso é importante. Isso. Mas às vezes as pessoas colocam isso no coração de tal forma que se esquece as outras coisas. E é claro que a ideia de aceleração do tempo, a celeridade do tempo, às vezes a gente não percebe. E o que é que Salomão traz aqui como aprendizado? É que ele aplicou o coração nisso, e aí, no final do livro de Eclesiastes, ele vai dizer o quê? Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias. Então ele percebeu que de tudo que ele colheu, plantou, adquiriu, tinha músculo, tinha melhor comida, tinha tudo que o homem desejou ter debaixo da terra, mas a sua vida estava vazia. Por quê? Porque ele entendeu que o fim é o homem ter o temor de Deus, guardar a sua palavra e ter comunhão com o Eterno. E essa expressão, lembra-te do teu Criador, ela é uma mensagem muito forte para os nossos dias atuais. Porque a gente vê as pessoas muito preocupadas com sua ideia de construção social, correndo muito e não tratando da espiritualidade. E a espiritualidade deve ser algo que está e deve estar presente na vida das pessoas. Porque às vezes a gente corre tanto para uma vida acadêmica e se esquece da vida espiritual. Uma vez mencionando em uma mensagem que preguei em determinado lugar, eu disse, lembrar do seu Criador não é apenas em alguns momentos, mas é estar conectado com Ele. Aleluia. Com Deus. É assim como você pega o Wi-Fi, a internet, e você tem um momento que você pode estar offline e pode estar online. Então, lembrar do seu Criador nos dias da sua mocidade, guardando a sua palavra, os bons princípios, vivendo uma vida regrada, ele pode perceber que ele pode desfrutar do melhor de Deus, Glória a Deus, tendo a parte material, mas não aplicando totalmente o seu coração para a parte material. Esse aqui é o legado que eu entendo que está presente aí dentro dessa pergunta, ministro. É importante aí, no caso, o equilíbrio, né? O equilíbrio. Tem um versículo que eu acho que se aplica muito bem ao que estamos falando, lá em Sim. Marcos, né, capítulo 8 e 36, quando a Bíblia diz, pois que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Isso. E aí vem a importância de termos esse equilíbrio, de dedicar tempo, força, energia para o que nós podemos conquistar aqui, materialmente falando, não é errado, mas também não esquecer do eterno, né? Do eterno. O mais importante. Exatamente. Glória E a ele Deus. viu que a parte material não preencheu o vazio da sua alma. É tão tal que Salomão, no final da sua vida, ele vai ter fragilidades e ele comete falhas porque ele viu que toda essa busca era aflição de espírito, era vaidade, é transitório. Ele fala que até a juventude, ela é vaidade. Amém. Né? Porque às vezes o homem, o jovem, o adolescente quer viver por vista. O versículo 11, 10 e 12, ele vai dizer isso. E cuidado para que você não olhe pela vista, pelaquilo que inclina o teu coração, porque Deus, a juízo, tudo isso ele trará. Quer dizer, é que a gente tenha a prioridade de perceber que Deus, ele deve ser, e isso é praticamente algo prático na Bíblia. Buscai primeiramente as coisas que Glória são a de Deus. cima e demais coisas vos serão acrescentadas. Só que isso hoje, para o jovem cristão, a gente está vendo que é um certo tabu diante da concorrência que nós temos. Isso. Nós temos o entretenimento, que tem tomado muito tempo. Nós temos um caldeirão de possibilidades que faz com que o jovem deixe essa matéria tão importante da vida dele, que é a sua espiritualidade, para cuidar de outras coisas. Eu acho a Bíblia extraordinária, né? Porque nós percebemos que esse é um problema atual, claro, Sim. do nosso tempo, mas que lá atrás, no tempo de Salomão, isso aí já era visto e já foi tudo registrado. Registrado. Glória a Deus. É uma bênção, né? A gente tem a palavra de Deus como bússola para nortear os nossos passos, a gente enxergar. Eu admiro muito quando eu leio alguns livros, algumas coisas que tive já a oportunidade de ler e perceber que a Bíblia não omite as fragilidades humanas. Isso. Ela mostra para servir
de testemunho para que a gente, dentro do nosso tempo presente, não venha cometer as mesmas falhas. Amém. Isso está no Salmo 78, quando o próprio salmista registra as fragilidades do povo de Israel dentro do Egito. Então a Bíblia vai estar sempre mostrando as nossas limitações para que a gente acerte e não venha cometer o mesmo erro. Amém. Glória a Deus. Amém? Amém. Nessa introdução, assim, a gente pode dizer, nessa introdução desse tema de hoje, o senhor falou algumas vezes sobre aplicar o coração. O senhor repetiu essa frase de aplicar o coração. E às vezes nós aplicamos o nosso coração em coisas que não são necessariamente más, mas que se tomam uma proporção maior do que deveriam tomar, acaba virando um problema. Isso. Pode nascer ali naquele coração uma soberbazinha, né, um coração mais altivo, por conquistas que não são necessariamente nossas. O senhor citou Salomão dizendo, né, que fez coisas belíssimas para ele. Isso. E tinha edificado muitas coisas para ele. Então, quando há essa soberba, há um coração altivo, existe algum malefício que pode trazer para a nossa vida, seja espiritual, seja secular? A gente tem que ficar atento a isso também, vigiar o nosso coração disso? Com certeza. É uma raiz, é uma semente que ela pode brotar e ela pode crescer, né? A gente percebe que os malefícios que a gente pode ter com relação à ideia de criar uma certa soberba e não ouvir ou não aprender, pode criar grandes danos e efeitos colaterais na vida das pessoas, principalmente para o jovem, quando ele não quer ouvir o mais velho. Essa ideia de revolução hoje, se tem, tudo é revolução. Eles até se manifestaram, quer dizer que, né? A ideia de revolução, o que é que eu tenho contra, assim, meu campo de percepção? A revolução, ela faz o quê? Ela faz dar uma virada de mesa e ela abandona tudo aquilo que já havia sido construído. Essa é a principal ideia que se tem na palavra revolução. Mudança de característica, mudança de hábito. E a ideia de você ser conservador é construir a ideia de uma base que foi feita lá atrás para você nortear o seu espaço no presente. Você pode até efetuar modificações, contextualizações, mas não se esquecer da base. Porque quando você joga tudo para trás e quer mudar, você pode trazer dano. Então a gente pode ter nada melhor do que a experiência da Bíblia para nos ensinar. Eu enfatizo muito a palavra. Glória a Deus. E eu convido você aí a abrir a sua Bíblia também no livro de 2 Crônicas, no capítulo de número 36, versículo de número 12 e o versículo de número 13. A palavra de Deus nos diz assim: e fez o que era mal aos olhos do Senhor, o seu Deus, nem se humilhou perante o profeta Jeremias, que falava da parte do Senhor. Além disto, também se rebelou contra o rei Nabucodonosor, que tinha ajuramentado por Deus, mas endureceu sua cerviz e tanto se obstinou no seu coração que não se converteu ao Senhor, Deus de Israel. A gente tem aqui um exemplo, um clássico da ideia do reino de Israel, quando não ouviu a palavra do profeta, quando não se guardou aquilo que havia Deus prometido à nação de Israel. E aí o que é que acontece aqui? O próprio rei, ele se apartou daquilo que havia prometido a Deus, não escutou a voz do profeta, aí dá a ideia dos malefícios, né? Já a soberba, eu não posso ouvir, eu não vou dar ouvidos, porque ele havia sido colocado ali no reino de Israel para exatamente governar. E quem colocou foi Nabucodonosor. E a gente muitas vezes vê uma forma diferenciada entre Babilônia e Assíria. A Síria, quando dominava um reino, ela destruía, ela decapitava, ela furava os olhos, ela matava as pessoas. E no caso de Babilônia, não. Babilônia deportava, levava para o solo pátrio para trazer a sua aculturação local. Não é isso? E aí o que é que ele fazia? Ele estabelecia um governador naquela província para estar ligada à Babilônia. A gente sabe que a Babilônia, profeticamente, ela foi um instrumento para exatamente trazer juízo a Israel por conta dos seus pecados e dos seus erros. Mas aqui a gente vê que uma ação
pessoal, né, de uma pessoa que, de forma, Deus sabia que ele iria, a verdade de Deus é constatativa, Deus sabe como é que a gente vai se inclinar e para que lado a gente vai se inclinar, aí a gente entende que ele vai fazer o quê? Vai se influenciar, vai se ensoberbecer e aí não vai escutar a voz do Senhor, nem a voz do profeta e vai romper o pacto que ele havia feito com o próprio o rei que havia colocado ele ali naquela província. E o que é que aconteceu? Um dano terrível. A Bíblia diz que Jerusalém foi invadida, os muros foram derrubados, os velhos... Olha, o capítulo de número 36, você vai ver de 2 Crônicas, é um desastre quando alguém ele não pensa nas suas decisões quando ele vai tomar. Eu gostaria de ler 2 Crônicas 36, versículo de número 11 em diante, a gente vai ver a palavra de Deus nos mostrando, versículo de número 13, 36 e 13 diz assim: além disso, também se rebelou contra o rei Nabucodonosor, que tinha ajuramentado por Deus, mas endureceu sua cerviz, tanto se obstinou no seu coração, que não se converteu ao Senhor Deus de Israel. Também todos os chefes e os sacerdotes e o povo aumentava de mais e mais as transgressões, segundo todas as abominações dos gentios, contaminaram a casa do Senhor, que ele tinha santificado em Jerusalém. O Senhor Deus de seus pais lhe enviou a sua palavra pelos seus mensageiros, madrugando, enviando-lhes, porque se compadeceu do seu povo e da sua habitação. E o versículo 16 diz assim: porém, zombaram dos mensageiros. Isso. Quer dizer, negligenciaram a mensagem de Deus, zombaram da mensagem dos profetas que Deus havia enviado pela madrugada. Então a gente precisa ter muito cuidado com essa questão de a gente aplicar muito o nosso coração e dar margem para que esses malefícios venham e não venham só apenas sobre nós. Há um efeito colateral para quem está do nosso lado. Às vezes a decisão do jovem, quando ele toma, ele não está tomando a decisão só. Lembre-se que você vai puxar seu pai, sua mãe, seu tio, seus amigos. E aí onde é que mora o grande problema. Essa é a definição que eu tenho. Um investimento muito forte, principalmente hoje, né? Eu não sei se os jovens aqui vão concordar comigo, Sim. mas principalmente nas redes sociais. O inimigo tem trabalhado de forma muito sutil, né, para incentivar essa questão de seja revolucionário, faça a sua história, você não precisa da ajuda de ninguém, é você que define como vai ser o seu futuro, e termina aí a gente vendo muitos jovens negligenciando a base, o que os mais antigos, por experiência, sabem melhor. É porque é comprovado, né? Alguém que viveu mais tempo, ele tem uma experiência melhor. Inclusive é bíblico. Isso. É o campo experimental, é a experiência, né? Que expert quer dizer a ideia de antecipação. Perímetro é conhecimento de espaço. Por exemplo, eu estou entrando aqui dentro desse estúdio a primeira vez, no sentido do programa. Porém, quando a gente entrar aqui uma outra vez, se eu fechar os olhos, já sei a dimensão do espaço. Não tem como alguém mais me ensinar. Então, quem passa por aquele local tem a percepção de ensinar. E o jovem deve ter o coração aberto. E o nosso ministro trouxe aí uma definição muito importante que nós estamos vendo hoje. Jovem sendo influenciado pela rede social, aonde influência, né, ou influências, né, digitais, influências digitais que estão aí, são doutores, são mestres, e às vezes a gente, quando vai perguntar qual é a sua posição acadêmica, qual é a sua parte experimental, muitas vezes ele nem tem, e aí jovens, adolescentes vão seguindo as suas direções, seus conselhos, e aí, de repente, pode estar sendo influenciado, manipulado. E aí, alimentando aí a soberba. Alimentando a soberba, porque, às vezes, a procura... O que eu entendo de internet é que ela... Existem documentários que falam de que as pessoas que usam a internet podem ter o cuidado de, às vezes, ela ser o produto. Das pessoas crescerem em cima de você. Esse é o grande detalhe, porque a pessoa começa a se destacar e aí entra a questão da frustração. Por isso que tantos adolescentes e jovens hoje
pode estar vivenciando uma vida de frustração, porque às vezes começa a ingressar nessa vida, aí não tem as quantidades de like, não tem as quantidades de pessoas, não tem a quantidade de seguidores, e daqui a pouco acha e começa a trazer traumas, né? Começa exatamente a trazer problemas que vai acarretando, e a gente está vendo um alto índice de jovens que estão passando por depressão, por fragilidade, por síndrome de ansiedade, porque não estão norteadas e consolidadas na palavra de Deus. Eu acho que esse é o ponto-chave. Tem um versículo que eu acho que... Tem dois, na verdade, que eu acho que dá para a gente aplicar o que estamos conversando. Um está em Provérbios, capítulo 16, versículo 18, né? Sim. Que diz assim: o orgulho vem antes da destruição, o espírito altivo antes da queda. Oh. E fica um alerta, né? Exato. É muito forte isso aqui. Muito forte e direto, né? É muito forte isso aí. E uma coisa que a gente observa, Paulo aconselhando a igreja de Coríntios. Paulo, ele tirava essa percepção, né? Um dos maiores missionários. Eu acho que depois de Jesus Cristo, Paulo é o maior bandeirante, é o maior teólogo, é o maior missionário, o maior plantador de igrejas, porque Paulo, ele nos traz um legado de humildade, de alguém que um dia esteve em cima como fariseu e depois se tornou servo, né? É um legado muito grande. E Paulo vai exatamente reprovar o comportamento da igreja de Coríntios. Você vai ver no capítulo de número 4 da 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 1, diz assim: porventura começamos outra vez louvarmos a nós mesmos? Olha. Ou necessitamos, como alguns, de cartas de recomendação para vós, ou de recomendação de vós? Aí ele diz assim: vós sois carta escrita em nossos corações, conhecida e lida por todos os homens. Quer dizer, Paulo está aqui tratando de que o alto louvor, a projeção que alguém poderia ter, o exemplo maior de humildade nessa linha, já que a gente está aqui confrontando as perspectivas atuais e a Bíblia vai na contramão disso. A Bíblia vai na contramão disso. A gente vê João Batista em nenhum momento se enaltecendo, mas transferindo ao Cristo toda a honra, toda a glória, todo o poder, dizendo que eu diminua e ele, Amém. Ele apareça. Mas veja a ideia de rede social. Amém. A ideia de rede social é uma coisa, ela tem o seu lado útil, ela é um instrumento muito bom de divulgação de eventos, de propagação de informação também. A gente sabe que existem adjetivos ricos, mas ao mesmo tempo existem efeitos colaterais que os próprios construtores disse em documentários, por exemplo, Dilemas das Redes Sociais, que mostra que eles foram criados e baseados em cima de algoritmos. E, por incrível que pareça, eu quero trazer essa informação aqui, é que, às vezes, os algoritmos, eles não vão ler o que é verdade e o que é mentira. E na internet, às vezes, o fake, a mentira, ela é 6 vezes propagada mais rápido do que a verdade. Olha aí. Olha aí. E consumida como se fosse verdade. Consumida como se fosse verdade. Então, as pessoas começam a manipular. Olha, tal dia já vai ser assim, vai ser assado. Então, é preciso ter muito cuidado. Jovem, tenha um filtro do Espírito Santo. E eu vou lhe dizer 4 palavras que o camarada deve ter com a internet. Cuidado com a sedução, né? Porque a internet também seduz. Isso. A gente tem que ter cuidado com a indução que ela pode provocar, ou com a dedução que a gente pode ter dela, e a gente não ser induzido por ela, às vezes, sem ter um filtro para a gente realmente tomar as nossas decisões. Amém. Tanto Olha, na TV como na internet. O senhor me perdoa aí que eu vou cortar o senhor bem rapidinho, que a gente vai precisar ir para o intervalo, mas aí já aproveito para convidar você, acho que o tema de hoje vai render, acho que todos nós seremos cutucados de alguma forma, com comportamentos a corrigir, com coisas a observar. Então, você que está sentindo falta daquele seu amigo que acha que ele seria abençoado com essa conversa, aproveita, chama para assistir, envia o link, que tenho certeza que vai ser de bênção para a sua vida. Então, a gente vai louvando aqui com os jovens para o intervalo bem rapidinho. Você não sai daí, que daqui a pouco a gente volta com o Espaço Jovem. E você sabia que você também pode encontrar o Espaço Jovem em formato de podcast?
É verdade, é só assinar o RBC Oficial nas melhores plataformas digitais, como o Google Podcasts e o Spotify. Então você fica aí que a gente vai louvando pro intervalo Glória e daqui a a Deus. pouco a gente volta. Eis-me aqui outra vez diante de ti, abro meu coração, meu clamor. Tu me escutas e fazes cair as barreiras em mim. És fiel, Senhor, e dizes palavras de amor e esperança sem fim ao Senhor. Não se frustrarão, não se frustrarão os planos de Deus, ninguém impedirá. Pode o vento soprar, a terra pode se abalar, mas os planos de Deus ninguém impedirá. Amém! O Espaço Jovem já está de volta. E a gente vai voltar de uma maneira diferente. A gente vai deixar o senhor respirar um pouquinho, presbítero. E agora a gente vai cutucar os jovens que estão, assim, muito confortáveis, muito acomodados. Olha aí. A gente vai dar uma pausa e daqui a pouco a gente volta com a conversa. Mas agora a gente vai para o primeiro quadro do programa, que é o Quem Sou Eu? Pode rodar a vinheta. Muito bem, então vamos aqui para a primeira dica. A primeira dica é a seguinte: sou 10 anos mais jovem do que meu esposo. E aí? Sou 10 anos mais jovem do que meu esposo. Sabe ou eu passo para a segunda dica? Falando no microfone, vamos ver. Segunda dica. Segunda Eu dica? tenho certeza. Vamos lá. É. Segunda dica: fui estéreo. Sara. Ei, nem tá Deixaram eu completar. Muito bem. Olha. Mas quando tinha 90 anos de idade, recebi uma promessa que teria um filho dentro de um ano. Será que é Sara? É E aí, Sara? presbítero? É Sara? Passa, Sara? Muito bem, resposta correta. Sara. Olha aí. Então, vamos pro segundo personagem. Vocês acertaram aí o primeiro personagem. Será que vão continuar assim? Orgulhando a área? Vamos ver. Tem uma primeira dica. Olha aí. Sou o mais novo dos meus irmãos. José. Será que é José? Vamos para a segunda dica? Olha, eu acho que a minha cara botou dúvida, foi isso, foi? Vamos continuar. Segunda dica. Já fui preso por uma calúnia, mas fui solto após interpretar um sonho. José. É José? Eu sei de casa, será que é José? Vamos confirmar, vamos para a terceira? Meus próprios irmãos tentaram me matar. E aí, é José? É José? É José. É José, glória a Deus nas alturas. Correto. Vamos agora para Tem o mais último um. personagem. Primeira dica: fui adotado. Agora pairou um silêncio. Fui adotado. A segunda dica. Segunda dica: não entrei na terra prometida. Primeira dica: fui adotado. Moisés. Segunda dica: não entrei na terra prometida. Quem? É Moisés. Moisés? Moisés. Você tá perguntando ou Não, respondendo? estou respondendo. Moisés. Vamos comprovar então com a terceira dica, para ver se destruir as tábuas dos Ah. 10 mandamentos. Moisés, muito bem. Olha aí. Parabéns. Então eles gabaritaram aqui o Quem Sou Eu, né? E agora vocês vão dar uma respirada. Daqui a pouco tem outro quadro, então respirem, mas não tão aliviados assim. Até agora, ó, nota 10. E agora a gente volta com a nossa conversa. Muito bem. Voltando ao assunto, né, que estávamos conversando. Presbítero Stephenson, em Provérbios 27:2, as escrituras vão nos dizer que seja outro que te louve, não a tua boca.
o estrangeiro e não os teus lábios, né? Só relembrando aí que estávamos conversando sobre a soberba, o coração altivo, e vemos hoje a grande necessidade que as pessoas têm de se exibir pelos seus feitos, né? Mostrar suas conquistas, ainda mais com o avanço das redes sociais, como estávamos falando no primeiro bloco. Como esta atitude é vista por Deus? É correto o cristão ter essa atitude também? Olha, a Bíblia ela é muito enfática. Quanto mais discreto, né, as nossas atitudes for, melhor. A gente sabe que a autoapresentação de si pode acarretar em você deixar fluir outros destaques que podem emanar completamente nos frutos da carne. O que é o pecado propriamente dito? O pecado é errar o alvo, mas ele tem, assim, se a gente fosse fazer aqui uma metáfora, é como uma corda fina. Começa pequenininha, mas depois ela vai se tornando cordas grossas que vão envolvendo o corpo da pessoa a ponto da pessoa não conseguir mais se soltar. Isso. É isso? Então, às vezes pode parecer um simples sentimento, mas daqui a pouco a pessoa vai se sentir muito destacada, daqui a pouco ela vai começar a achar que realmente ela está famosa, e a gente sabe que eu uma vez ouvi um artista dizer que a gente corre o tempo todo atrás da fama, mas depois que ele fica famoso, ele corre para tentar sair dela, porque na medida em que ele fica famoso, às vezes por conta dos seus atos potentosos, e você vê como as coisas estão se destacando nessa linha. Hoje a gente vê muitos detalhes de pessoas postando seus carros novos, postando seus posses, postando suas riquezas, achando que isso pode contribuir para a felicidade. De fato contribui? Será que essas pessoas se sentem felizes mesmo na realidade? É isso? A felicidade, ela tem que ter um propósito. Ela tem que ter exatamente uma conquista, mas ela não pode fazer com que você domine, não seja dominado por ela. Não que ela não lhe domine, né? Isso que você, ficando nessa condição, você pode ficar réu dela. Então eu acho que é muito importante a gente saber dosar e ter um ponto de equilíbrio nessa auto-apresentação. E às vezes a coisa torna-se um desequilíbrio tão grande que eu vou puxar um pouquinho para a nossa percepção, é o nosso mundo, a nossa realidade. Por exemplo, tem pessoas que hoje chegam no culto, por exemplo, seja num evento, num pré-congresso da mocidade, num evento da congregação, ele já está preocupado em bater uma foto. O culto nem terminou ainda, mas ele já está preocupado em tirar uma foto de perfil ou bater uma foto do que ele está fazendo para colocar na rede social. Então, isso é uma autopromoção. E ele, às vezes, até termina não desfrutando do culto em si. Do culto em si, quer dizer, há uma quebra da pureza do que é o culto. O culto é sacrifício. A gente não deve sair dessa perspectiva. Culto é lugar de sacrifício, lugar de adoração, lugar de ter o entendimento de que aquilo que eu estou oferecendo a Deus, ele deve e ele recebe essa nossa adoração. Isso é o princípio que vem lá do Antigo Testamento e se estende ao Novo. Então, às vezes, a gente divide esse sentimento, às vezes coloca isso e a gente se pergunta assim, qual foi o culto que você foi e que você terminou o culto e você não deixou de tirar uma foto para colocar na rede social? Às vezes para colocar foto de perfil, não é? Para fazer uma avaliação de como você está bem vestido, de como você está. E por que não fazer uma postagem de uma evangelização? Por que não fazer uma postagem de edificação? Por que não promover o reino dos céus do que auto se promover? A gente deixa aqui esse campo de reflexão, não é isso? Que muitas vezes a gente vê essa inversão de valores que está acontecendo na sociedade, que isso é uma coisa que os artistas lá no mundo têm. A gente não, a gente é servo de Deus. A glória de Deus resplandece em nós pela nossa humildade. É o antídoto, é a vacina que vai exatamente tirar o nosso ego, né? E a ideia que a gente vê
de que o homem, isso está embutido agora nessa nova visão social, né, do homem pós-moderno, o antropocentrismo, o homem no centro de tudo, o homem é quem pode, o homem é quem faz, e colocando Deus em segundo plano. Eu traduzo a realidade de que a Bíblia me diz que, primeiramente, seja Deus exaltado, Glória a Deus. a honra e a glória é dele, a majestade é dele, para depois nós nos enaltecermos. Agora, existe a questão da ética, né? Às vezes a gente, por exemplo, a gente não vai ser incoerente de estar no culto, alguém termina o culto, quer bater uma foto ali no final, e aí você, não vou bater uma foto, não vou fazer isso, não vou fazer aquilo. Claro que a gente não vai ser, mas a ideia mesmo central é a gente ter esse equilíbrio de entender que a gente não está aqui para ter seguidores, mostrar que a gente é bem aceito pela sociedade. Voltamos Eu prefiro ao que ele cresça, né? que ele cresça, que eu acho que é mais bem e é mais saudável, escoa suave aos nossos ouvidos, ser bem aceito dentro da vontade de Deus do que ser conceituado pelos homens, né? Tem um texto aqui, eu acho que eu me separei aqui, um texto de João 12:43, que Jesus se referia aos fariseus quando eles rejeitavam o Messias, e o texto diz assim: porque amavam mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Isso. Quer dizer, às vezes a gente está colocando destaque naquilo que é humano e se esquecendo do divino. A vida da gente aqui, nós somos peregrinos, como diz a carta da Epístola de Pedro. Nós estamos aqui peregrinando. E a nossa glória seja transferida a ele. Eu vou aqui pegar um gancho na expressão de Paulo, quando Paulo dizia lá em Filipenses, no capítulo 13, versículo de número 13 e 14, que ele diz assim: irmãos, quanto a mim, não julgo que haja alcançado, mas uma coisa eu faço, é que esquecendo-me das coisas que atrás fica, avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação que há em Cristo Jesus. O alvo do crente é Cristo. Amém. A glória é Cristo. E quem é Paulo, gente? A gente precisa entender quem é Paulo. Paulo é o maior poliglota, o maior missionário. Ele tinha uma grande bagagem. Conhecia a mitzvah e a mitzvot de frente para trás, as 613 leis dos artigos da lei de Israel, da ética moral cristã de Israel. Ele tinha noção de uma clareza muito grande, mas ele disse assim: olha, um homem que chegou a dizer que tinha todos os dons espirituais que Deus concedeu a ele, e ele usufruiu desses dons, mas ele disse: não que eu já tenha alcançado. Olha que humildade. Amém. Ele se sentia limitado. Não que eu tenha alcançado. Eu acho lindo essa expressão de Paulo. Não que eu já tenha alcançado, mas uma coisa agora eu faço, que é esquecer-me das coisas que atrás ficam e avançando para as que estão diante de mim. Ou seja, a gente deve deixar de olhar para o Egito e olhar para as coisas de Deus. Amém. Porque quando a gente começa a se antenar com as coisas do Egito, né? Tem um exemplo da esposa de Ló, né? E foi olhar para trás, lembrar, desejar aquela situação e se transformou numa estátua de sal. A gente tem um alvo. Nosso alvo é Cristo. Se a gente tem que fazer alguma coisa, a gente tem que reimar contra a maré, evidenciando a glória de Deus em nossa vida. Esse é Amém. Mas qualquer um pode fazer? Qualquer um pode fazer, sendo servo de Deus. Daniel era doutor, mas era crente. A gente não pode deixar de esquecer disso. Era doutor, conhecia todos os livros da Babilônia, tinha conhecimento da Torá, tinha conhecimento dos profetas, mas veja que a postura de Daniel era uma postura de que estava diante da contramão da Babilônia. Amém. Porque ele propôs no coração dele não se contaminar com o sistema que havia. Então a gente não pode deixar... Falando ainda dessa questão da vanglória, né? Sim. O senhor citou o exemplo de Daniel. A gente percebe que nos momentos que Deus usou Daniel de forma pública, sim, na interpretação do sonho, interpretação do que foi escrito na parede, etc., em todos os momentos, os governantes da época quiseram retribuir, né, com presentes, com honras e etc. Mas em todos os momentos, Daniel sempre apontou
que quem fez e a glória deveria ser Amém. direcionada somente para Deus. A Deus. E Deixa eu quando... já aproveitar, Hum. só para me não esquecer. Você falou aí, citou nas respostas, a gente já falou aqui sobre ego, a gente falou aqui sobre a glória que deveria ser dada a Deus e por muitas vezes o homem vai lá e puxa para ele. Então, a humildade, ela seria um antídoto, a gente pode dizer isso, a gente trabalhar no nosso coração para sermos humildes. Seria esse um antídoto para muitas condutas erradas que às vezes a gente toma? Sem dúvida alguma, aprender com o mestre dos mestres, que é Jesus. A gente vai Melhor ver, exemplo a ser seguido. é o maior exemplo a ser seguido. Ele mesmo disse na palavra, Mateus 11:28. Vamos ler a Bíblia. Como diz o nosso pastor, vamos ler a Bíblia, né? Capítulo 11, versículo número 28. Olha a palavra de Deus nos norteando aqui, nos direcionando. Olha aqui o texto. Vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de quê? De coração. E encontrarei descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Você vê que Eita, era para esse ser o completando o versículo, que os jovens já repetiram aí, ó, juntinho com o Senhor. Tá vendo? A bênção do céu. Então veja que Jesus é o mestre dos mestres. Ele é exatamente o maior exemplo de alguém que deixou o céu de glória. Glória a Deus. Né? Não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se, né, de alguns atributos e desceu aqui para se tornar homem. Eu li uma vez um livro que dizia que a humilhação que Cristo passou, né, colocando-se na forma humana para morrer por nós, é algo muito tremendo. Porque ele deixar a glória, a excelsa glória, para vir aqui, assumir a forma corpórea, ter os mesmos sentimentos, né? Ele como homem sentiu frio, sentiu dor. Ele como homem teve sono, mas como Deus é o guarda de Israel, que não dorme nem tosqueleja. Amém. Né? Imagine, ele como homem sentiu sede, sendo ele a fonte da água da vida. Tem um exemplo maior do que esse de humildade, de conviver, sentar com as pessoas, ouvir as pessoas, e independente do nivelamento social que tinha dentro do contexto da época. Ele sentava com as pessoas e ele tinha uma coisa que eu admiro muito em Jesus, que é parte da humildade dele, ele ouvia as pessoas. Amém. E hoje nós estamos carentes de pessoas para ouvir. Isso. A gente aprende a escrever, aprende a falar, mas tem dificuldade em ouvir. Ouvir é uma virtude de poucos. E às vezes eu fico olhando, eu tenho uma admiração muito pelo pastor Jefferson ali na superintendência, que eu já vi o pastor Jefferson, ele é notório porque a gente na convivência está ali todos os dias, trabalhando na superintendência. Eu já vi o pastor Jefferson começar a ouvir uma pessoa de 9 horas da manhã e terminar de 4 da tarde. E ele, sim, senhor, muito bem. E se deleitando, conversando e rindo. E quando terminou de 4 horas da tarde, disse, pastor, o senhor não vai almoçar? Ele disse, eu estava conversando e foi bom a conversa. Ela se desabafou, ela soltou tudo que queria. Ela estava feliz, ela estava bem. Então a humildade, eu acredito que é a vacina para tirar o egoísmo, para tirar o antropocentrismo, para tirar o eu, para mostrar, porque diante da honra vai a humildade. Glória a Deus. Eu queria só encerrar com 2 versículos que eu acho que dá para a gente aplicar aqui. Sim, ministro. Jeremias capítulo 9, versículo 23 ao 24, diz assim, assim diz o Senhor, não se glorie o sábio em sua sabedoria, nem o forte em sua força, nem o rico em sua riqueza, mas quem se gloriar, glorie-se nisto, em compreender-me e conhecer-me. Pois eu sou o Senhor e ajo com lealdade, com justiça e com retidão sobre a terra. Pois é dessas coisas que me agrado, declara o Senhor. E o segundo versículo, também no livro de Provérbios, Provérbios 25, 27, e esse aqui é muito interessante, porque diz assim, comer mel demais não é bom, nem é honroso buscar a própria honra.
Isso. Olha, Exato. e a gente tá correndo hoje, tá lutando hoje contra o O tempo relógio. tá voando, hein? É, É a tá celeridade do voando. tempo. A gente tá com o tema aqui gostoso. Tá. A gente fica triste, né? Que a gente quer aproveitar e o tempo vai passando mais rápido. E a gente continua com a conversa no próximo bloco. Vai dar tempo de você beber uma aguinha aí, daqui a pouco a gente volta. E antes de ir pro intervalo, a gente vai catucar mais uma vez os jovens, né? Com o quadro Quem Disse a Quem? Pode rodar a vinheta. Olha aí, esse quadro é bem como o nome fala. A gente vai dizer aqui, né, um pedaço de um versículo e vocês vão ter que dizer quem falou e para quem falou, tá certo? Então, vamos lá para o primeiro. Quem disse a quem? Vai nessa tua força e livrarás a Israel da mão dos midianitas. Porventura não te enviei eu? Quem disse a quem? E aí? Quando vocês souberem, podem ir falando no microfone. O músico pode falar também, Pode né? falar. Pode, Pode claro. Pode falar. Deus é Gideão. Muito bem. Deus é Gideão. Isso Ganhou aí. do irmão ali que respondeu. Demoraram para passar o microfone, o bichinho ia responder. Tá Mas vendo? pode responder a segunda. É. Vamos lá. Quem disse a quem? Não te hei dito que, se creres, verás a glória de Deus? Quem disse a quem? Jesus disse a Maria, Quase. a Marta. Muito bem, muito bem. Jesus disse bem. a Marta. Isso aí. Tô vendo vocês muito bem habilitados. E o Tem mais um. Terceiro, quem disse a quem? Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Essa é fácil. Essa é viu? fácil, é. Essa daí. Peraí, o irmão do teclado sabe. Pedro a Jesus. Ah, Muito bem. olha aí, Pedro é Jesus. Glória a Deus, a área veio preparada, assim, veio representando, né? Então agora vocês vão louvar. A gente vai para o intervalo, mas a gente vai ir para o intervalo adorando a Deus, louvando a Deus. Glória a Deus. Amém? Senhor, este meu jeito, minhas falhas e defeitos, eu vim pedir perdão e te dizer que fraco sou. Eu sei que não mereço, isso eu reconheço, ter sido alcançado pelo preço que pagou. Me viste ainda em fome, decidistes me amar. E mesmo já sabendo que eu poderia errar, eu não tenho muita coisa, mas eu tenho um coração que hoje decidi deixar completamente em tuas mãos. Me rendo aos teus pés e anulo o que há em mim. Eu quero cada vez menos de mim, mais de ti. Preenche o que falta e fazes transbordar. Retira a paz de mim, aquilo que não te agrada. Toca-me, Senhor. Muda quem eu sou. Quero ser melhor e que em mim tu sejas sempre o maior, e que cada passo meu seja guiado pelos teus, que o Senhor possa se agradar de mim, que a minha atitude
tudo que eu faça seja para o teu louvor. Eu me rendo aos teus pés e anulo o que há em mim. Eu quero cada vez menos de mim, mais de ti. Preencho o que falta e fazes transbordar. Retira a paz de mim, aquilo que não te agrada. Toca-me, Senhor. Muda quem eu sou. Quero ser melhor e que em mim tu sejas sempre o maior. E que em mim tu sejas sempre o maior. E que em mim tu sejas sempre o maior. Amém, glória a Deus. E a gente vai para o intervalo bem rapidinho, mas tem mais conversa, tem mais louvor, então fica aí, que daqui a pouco a gente volta com o Espaço Jovem. Isso aí. Espaço Jovem, Espaço Jovem, jovens no coração de Deus. Posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Amém, o Espaço Jovem já está de volta. E você não esqueça de compartilhar também, né, aqui o link do programa. Você pode nos encontrar nos canais de YouTube, IEADP Live e Rede Brasil Oficial. Não esqueça também de compartilhar com os amigos da escola, da faculdade, com seu grupo da família, manda para todo mundo. E nós estamos conversando hoje sobre o tema Consiga Tudo e no final não terá nada. Estamos com o presbítero Stefferson Barbosa. E a gente está correndo hoje, né? O senhor está com essa sensação também que a gente está correndo? Tá passando muito rápido. Tá passando muito rápido, então a gente quer aproveitar bem o tempo e já voltar para a nossa conversa. Você estava falando no bloco anterior, chegou a mencionar sobre Paulo, Sim. né? E Paulo, ele deixa claro que ele sempre buscou um equilíbrio a fim de que as situações não controlassem os seus atos. E como é que um jovem pode buscar esse equilíbrio nessa geração que a gente vive hoje, tão desequilibrada emocionalmente? Então, como é que faz para a gente tentar ser equilibrado? Eu tenho a minha percepção de que, primeiro ponto, existem pilares para isso. Acredito que a construção na busca da palavra é uma delas. Buscar também em oração é outra base fundamental para o jovem cristão hoje, que é um desafio com a correria do tempo. Muitos deles estão estudando, fazendo uma pós-graduação, buscando na universidade, chegam em casa também, já estão trabalhando muitas vezes. Isso já é mais um obstáculo que ele tem, e a gente percebe que a oração, a busca da palavra, ela é a base para poder realmente o jovem ter uma melhor percepção para vencer esses desafios. O apóstolo Paulo, por exemplo, ele muitas vezes orientou o jovem Timóteo. É isso? Ele foi um dos jovens que foi recomendado pelos anciãos da igreja quando Paulo chega ali na cidade de Derbe e Listra, capítulo 16 de Atos dos Apóstolos. E Timóteo é uma figura que a gente pode tomar como exemplo,
o próprio nome dele é uma configuração. Tim quer dizer honra, Theo quer dizer Deus, um jovem que honra a Deus. E você vai ver Paulo chamar esse jovem de meu filho, vai chamar ele de cooperador, vai dizer que ele esteve presente nos sofrimentos com Paulo. Ele foi um jovem que trabalhava, tinha suas atividades normais, mas que cooperou de forma honrosa no trabalho, chegando a ser presbítero da igreja, um presbítero jovem, e que Paulo disse, olha, não seja desvalorizada a função do jovem Timóteo, para que ele fosse bem recebido pela comunidade local, porque era um jovem que tinha uma habilidade de conhecer a palavra. Não é à toa que Paulo vai dizer que ele, desde a sua meninice, ele já conhecia as Sagradas Escrituras. E o que contribuiu também para isso foi a influência da mãe e da avó. Veja a importância dos pais em contribuir para a formação espiritual dos nossos jovens. Quando um pai e uma mãe também não têm esse hábito, é claro que ele não vai conseguir influenciar. Mas se ele tem uma base consolidada na palavra, como diz lá em 1 Timóteo 3:10, olha, que você tenha o meu exemplo, seguir a minha doutrina, a minha forma de viver, tendo paciência, amando, tendo longanimidade. Quer dizer, Paulo vai dando a instrução de que Timóteo tem essa prerrogativa e ele é recomendado. E é muito importante que a gente veja isso hoje, que é possível ser um jovem com uma identidade no meio de uma sociedade desequilibrada. Amém. Que a gente possa conservar a nossa identidade, a nossa pureza. O capítulo 7, por exemplo, de Coríntios, capítulo 2 Coríntios 7:11, diz assim, ora, amados, pois que temos tais promessas, purifiquemo-nos de toda a imundícia da carne e do espírito, aperfeiçoando em santificação no temor de Deus. Recebei em vossos corações. Quer dizer, é importantíssimo que o jovem ele tenha isso como uma base para ele vencer. E aí, 2 Timóteo 3:10 diz assim, tu, porém, tens seguido a minha doutrina, o meu modo de viver, a intenção, a fé, a longanimidade, o amor e a paciência. E quem vai dar isso? A palavra. A palavra, irmãos, ela é algo extraordinário. Ela nos dá e ela é a bússola, nos ensina o caminho que nós devemos andar. 48:17 de Isaías diz isso. Diz que o jovem, o Salmo 119, vai trazer uma linha de observação profunda. Como purificará o jovem o seu caminho? Observando conforme a tua palavra. Não é isso? Mas um texto no Salmo 119 me chama muita atenção. E eu acho que é importante a gente lê-lo aqui. Capítulo do Salmo, né? 119, versículo de número 4 e versículo de número 5. Um jovem deveria trazer isso para a sua base espiritual, para justamente, no meio de uma geração corrompida, ele ser astro, como o próprio livro também, em Filipenses, destaca isso. Que a gente venha a ser astros luminosos. Eu vou dizer aqui uma metáfora, né? Eu vou até filosofar, podemos dizer que no meio da lama ainda pode brotar os lírios. Isso. Não é? Glória a Deus. A gente, no meio da lama, no meio da onde está a lama, os lírios vão brotar e a gente possa ver lírios brilhando, bonito, que alguém olhe assim e não veja a lama, mas veja o lírio. Então é importante que a gente tenha isso como destaque. Mas o texto no Salmo 119, versículo de número 4 e versículo de número 5, nos diz assim, tu ordenaste os teus mandamentos para que diligentemente os observássemos. Tomara que os meus caminhos sejam dirigidos de maneira a poder eu observar os teus estatutos. Glória. Versículo de número 6. Então não ficaria confundido, atentando eu para todos os teus mandamentos. Um jovem que observa a palavra de Deus na base, ele não fica confundido. Amém. Ele não fica perdido. Ele não fica sem direção. Ele tem um caminho. Ele tem uma bússola. E eu digo que palavra é estatuto, é decreto, é mandamento, é preceito, é justiça, é vereda, é lâmpada, é bússola. Amém. E ela tem tudo
para nosso coração. Então, o jovem que norteia a sua base em Cristo, dificilmente ele vai cair pela avalanche da água que pode levar a casa dele espiritual. Que a gente construa a casa na base. A palavra é a base. Então, como purificará o jovem o seu caminho? Observando conforme a tua palavra. E o clássico, né? Escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Esconder é guardar. É estar ali dentro do secreto. E alguém olhe para a gente e veja o reflexo de Cristo. Porque quais são os grandes referenciais que a gente tem? E você vê, vamos puxar para a história. Vamos puxar para homens que mudaram, deram uma guinada, mudaram o conceito, né, diante de situações. Tiveram suas fragilidades, seus pontos de vista, e alguns deles não acertaram, mas puderam trazer transformações tremendas para contribuição de uma nova percepção espiritual. Por quê? Porque eles tinham uma vida acadêmica, a maioria da Idade Média, alguns deles eram advogados e, ao mesmo tempo, eram teólogos. Eram dedicados à vida secular também, mas também tinha o lado espiritual. E tornaram-se referenciais para o seu tempo. Eu vi um historiador, porque eu tive a oportunidade de cursar o curso de História, e um professor dizer que a bomba da Idade Média foi a Reforma Protestante. Foi uma mudança total, né, de situação. Claro que há erros, há a fragilidade humana de alguns pensamentos ali, de alguns que realmente tiveram alguns equívocos doutrinários, mas trouxeram uma nova percepção, o resgate, né, de voltar ao uso da palavra. Então, a Bíblia é a base. Todo crente que tem a Bíblia como a base da palavra de Deus, ele vai ser bem-sucedido para obter sucesso. A gente olha, por exemplo, e precisa entender qual é o nosso papel dentro dessa nossa geração. Esse é o grande detalhe que a gente precisa atentar. José foi o homem do seu tempo. Daniel foi o homem do seu tempo. Pastor Ailton é o homem do nosso tempo. O nosso pastor também é um grande exemplo. E a gente vê ele dizer nas reuniões que muitas vezes na hora do almoço estava com a enciclopédia de Orlando Power, lendo a Bíblia, para de noite trazer a palavra. E no tempo de jovem, ele mesmo conta nas reuniões que muitas vezes estava de joelho na congregação, no ciclo de oração, buscando a Deus. E onde está o nosso pastor hoje? Segurando a doutrina, trazendo uma identidade cristã com firmeza, consolidando a fé de muitas pessoas e proclamando o reino de Deus na terra. E a Rede Brasil é parte disso, do investimento de Deus aqui na terra. Então a palavra, ela tem poder de transformar. Amém. E a gente às vezes fica pensando assim, mas a gente olha para a Bíblia de uma maneira muito romântica, olhando que José sentou na cadeira para ser governador. Não, não é só isso. Deus estava preservando um povo através dele. Isso. Deus sabia que a prescrição dele, ao voltar-se à palavra, e ele tinha tudo para dar errado, mas deu certo. Amém. Glória a Deus. Ele estava na contramão. Daniel, a mesma coisa. Era a mesma realidade. Tinha tudo para dar errado. Sabe o que é você ser arrancado do seu solo pátrio, levado para outra nacionalidade, arrancar teu nome, arrancar tua história, tentar apagar todos os teus marcos, tudo aquilo que havia sido construído e abandonar até a forma de tu se alimentar, mudar totalmente os teus hábitos e dizer assim, eu propus no meu coração não abrir mão daquilo que aprendi. E isso é muito tremendo, né? A gente vê que existem exemplos na Bíblia que eu posso dizer que são um farol aceso para uma geração. E a geração de Daniel foi influenciada, ver que ele tinha amigos e jovens de oração. Glória a Deus. E o crente tem uma marca, tem uma identidade. Isso é muito importante. Veja que quando Sodoma e Gomorra estava sendo destruída e já estava prestes a ser destruída, e que os anjos entraram na casa de Ló, mas ele tem uma percepção de que aqueles homens que entraram ali eram diferentes. Eram diferentes. Porque a cidade estava toda corrompida. Toda corrompida. Mas tinha um que estava segurando ainda os bons modos. Glória a Deus. Que era Ló no meio de uma geração perdida. No meio de uma geração corrompida. E hoje, a gente está tendo a oportunidade
de vivenciar esse momento e a gente tem que ser exatamente e estar no centro da vontade de Deus. E a palavra é a bússola. Amém. Se eu me empolgar aqui... Amém. Não, se você que está em casa voltar e depois você assistir pelo YouTube, você voltar naquela parte que você estava falando ali, que a palavra é bússola, é decreto, dá um jogral. Olha aí. Já fica falando de jogral. Sim. Glória a Deus, muito bem. E dando continuidade, né, à nossa conversa, em Filipenses 2, onde se encontra o texto-chave, né, do tema de hoje, Paulo ele reforça a importância da comunhão entre os irmãos, utilizando Jesus como exemplo. De que maneira podemos possuir características iguais à de Cristo, né? Às vezes a soberba, já que estamos falando disso também, o coração altivo, ele gera algumas contendas, algumas brigas, né? E como ter essas características de Cristo? Olha, Paulo vai ilustrar o exemplo de Cristo de diversas formas e também vai nos dar muitas ferramentas de como nós usarmos aquilo que é descrito nas suas epístolas. Por exemplo, Gálatas, o fruto do Espírito Santo. É isso, a gente às vezes, por sermos pentecostais, por natureza, somos inflamados pela natureza pentecostal, mas devemos ter um pleno exercício do Espírito Santo e os frutos do Espírito Santo devem e é importantíssimo para a conduta cristã. Porque às vezes você pode ter o dom de elocução verbal, você pode ter o dom de interpretação de profecia, o dom de profecia que o Senhor naquele momento lhe usou como instrumento, mas se você não tem o fruto do Espírito, você está deixando a desejar a prática cristã, a ética cristã, o fundamento da fé cristã, que são esses princípios. Não é isso? A gente vai ver o fruto do Espírito nos ensinando a ter benignidade, amor, compaixão, misericórdia. Você vai ver que a gente, colocando em prática o que a Bíblia nos mostra, a gente vai se distanciar daquilo que traz conflito para a gente. As obras da carne, por exemplo. Se a gente deixar com que a nossa carne seja inflamada com sentimentos que a carne possa ter. Por exemplo, eu vou trazer aqui um conflito na parte moral, por exemplo. Se eu não coloco em prática ou evito a prática da inveja na minha vida, né? A pessoa, eu não me senti bem com o avanço daquela pessoa e eu senti inveja. E a Bíblia diz, não cobiçarás né, a casa do teu próximo. Quer dizer, a cobiça, a inveja, a Bíblia, ela tem recomendação para isso. Então a gente tem como ter o exemplo de Cristo que ele deu. Ele disse lá no capítulo 13 de João, disse, eu vos dei o exemplo. Irmãos, qual o maior exemplo de Jesus como humilde na terra? Aleluia. É a gente observar o Deus que criou os céus e a terra lavando os pés dos discípulos. Dá para você entender, vamos viajar no tempo agora e olhar como ficou aquela água suja. E o mestre de pé em pé, com aquela água suja, lavando os pés ali dos discípulos, lavando o pé por pé. E quando chegou em Pedro, Pedro tem um pouco da gente, né? Quem não tem um pouco de Pedro? Que tem hora que tá pegando o céu com a mão e tem hora que tá se precipitando, né? Como uma gangorra. E às vezes está ali, aí Pedro disse, não, se o senhor não, eu não sou digno do senhor. Pedro, fica quieto. Tu não sabes o que eu faço agora, mas tu vais saber depois. Eu estou fazendo isso, eu estou vos dando o exemplo. Porque ele já havia escutado dos discípulos que assim, que diz o que eu sou, né? Ele já tinha aquela afirmação e ele disse assim, eu sou mestre, sim, eu sei que eu sou mestre, mas se vocês me chamam de mestre, se vocês não respeitar o enviado, né? Eu vou ler o texto aqui, porque fica mais claro as nossas definições a partir da leitura. Capítulo de número 13 de João, palavra do Senhor nos diz assim, capítulo 3, vós me chamais de mestre, 13. Vós me chamais de mestre e dizeis bem que eu sou. Ora, se eu, Senhor e mestre, vos laveis os pés,
vós deveis também lavar os pés uns dos outros, porque eu vos dei o exemplo para que, como eu fiz, façais vós também. A gente está aqui diante de uma prática que exatamente havia uma certa até forma de lavar os pés por conta da poeira que havia no mundo oriental. Muitas vezes era um gesto de gentileza lavar os pés de alguém, né, fazer. A gente não tem esse hábito hoje no mundo ocidental porque a configuração é um pouco diferente. Mas o exemplo dado por Jesus aqui é uma configuração dizendo, na verdade, eu vos digo que não é o servo maior do que o seu senhor. O que ele está dizendo aqui é o princípio de que o maior, o dono do céu e da terra, estava ali naquele momento servindo o menor. Glória a Deus. E isso é aprender. É aprender com o mestre, é saber que você tem a prerrogativa de ter. E aí eu me lembro do extraordinário livro do Monge Executivo. Recomendo qualquer pessoa ler esse livro. Eu fui impactado ao ler esse livro e saber diferenciar entre poder e autoridade. Poder, você pode, com o poder, destruir, a autoridade estimula. Jesus, ele não dava o comando no poder, mas ele estimulava as pessoas influenciando ela. Ele fazia com que as próprias pessoas entendessem a sua situação e delas fizessem uma autoanálise de si mesmo. É isso que o mestre faz conosco, que a gente faça essa avaliação. Porque às vezes, quando a gente vê Jesus apanhando no rosto, ele olhar no rosto do soldado e dizer assim, por que tu me feres se eu não te bati? E o soldado tomar aquele impacto e ficar pensando. Você vê Pilatos diante dele dizendo, eu não tenho autoridade para te soltar, eu não poderia te soltar nesse momento. E ele em silêncio, uma ovelha muda, perante os seus tosquiadores, não abriu a sua boca, mas houve um momento que ele disse assim, nenhuma autoridade foi te dada, sem que lá do alto venha. Aleluia. Tu não sabes que se eu desse aqui um comando aqui agora, eu não teria autoridade para convocar. O meu exército não é aqui desta terra. O meu reino não é terreno. Amém? O meu reino não é terreno. Ele não é humano. Ele é espiritual. E veja que a grandeza de Jesus, na sua humildade, demonstrada em muitos momentos. A gente tem muita coisa para falar sobre a humildade de Jesus. João dizia que não daria conta os livros do mundo falar. Imagine eu. Vai ter que marcar um novo Espaço Jovem. É verdade. Acho que outra oportunidade. Amém. Glória a Deus. Que bênção e maravilha poder compartilhar. Eu acho que a minha cosmovisão, ministro, com relação a isso, é definir dessa maneira a humildade de Jesus, sendo exemplo. Amém. Glória a Deus. Jesus é incomparavelmente o homem mais célebre que já existiu na face da terra. Nunca existiu e nem existirá alguém que possuiu um modelo tão completo de todas as virtudes, um tipo tão excelente de caráter quanto Jesus. Amém. A aparição de Jesus Cristo é um marco na história da humanidade. A sua vida e ministério tem sido um referencial para todas as gerações. O seu caráter destacado é um exemplo a ser admirado por todos e, sobretudo, a ser imitado. E como autênticos filhos de Deus, precisamos olhar e seguir o exemplo de Jesus. João 13,15, porque eu vos dei o exemplo, para que como eu vos fiz, façais vós também. Amém. Essa não é apenas uma mensagem teórica, é um convite a uma vivência. O nosso estilo de vida deve ser nossa maior pregação. Amém. Olha que responsabilidade, né? Em 1 de João 2,6, aquele que diz que está nele também deve andar como ele andou. Então fica a pergunta, será que nós estamos seguindo fielmente o modelo deixado por Cristo? O nosso desafio é demonstrar em nosso comportamento as semelhanças com Jesus, para que o nome dele seja glorificado através da nossa vida. Mateus 5,16 diz assim também, a luz de vocês deve brilhar, para que os outros vejam as coisas boas que vocês fazem e louvem o Pai de vocês que está no céu. Jesus ainda nos fala em Mateus 11,29, e aprendei de mim,
que ele seja o nosso alvo. Que a reprodução da sua imagem e de seu caráter encontre espaço em nosso viver. E que por andar tão perto, nós fiquemos cada vez mais parecidos com ele. Glória a Deus. Amém. Esse é o desafio. Essa é Diário. a nossa missão, né? Presbítero Stephenson, hoje foi muito rápido, né? A conversa Foi. estava tão boa, o assunto Foi. estava fluindo aqui. Eu acredito que os jovens aí também ficaram com vontade da segunda parte, terceira parte, né? Mas quem sabe o Senhor Amém. não nos permite, né, estar aqui continuando aí a conversa. Sim, Queremos prazer, agradecer, prazer. primeiramente É a uma honra. Deus, né, pelo cuidado do nosso Deus com a nossa vida, através do nosso querido amado pastor presidente, que tem investido na mocidade da igreja, e todos nós aqui somos prova disso, e ter permitido, né, o senhor estar aqui hoje escalado, participando do Espaço Jovem, e receba aí a nossa gratidão, o nosso abraço, e que possa voltar outra Amém. vez para o Espaço Jovem. Fique à vontade também de deixar aí suas considerações. Eu quero primeiramente agradecer a Deus, primeiramente a Ele, tributar toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Agradecer ao meu pastor presidente, Ailton José Alves, e agradecer a participação da Rede Brasil, todos que aqui envolvem a Rede Brasil, por essa dinâmica, por esse trabalho tão maravilhoso que é feito com os nossos jovens. Estamos lançando sementes aqui. Amém. E temos certeza que lá na frente nós vamos colher o fruto desse trabalho. Tem temas aqui muito relevantes. Eu tenho acompanhado esse programa sobre pós-modernidade, sobre muitos outros temas importantes para a vida do jovem, seus desafios, e a gente tem visto, né? E o tema aqui foi muito pertinente. Você muitas vezes investir tanto, achar que está ganhando e de repente você está perdendo. Olha aí. Então você pode investir em algo que você Amém. vai ganhar, Glória que você a Deus. não está Amém. vendo aqui, mas vai ver na glória. Amém. 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 Queremos agradecer também aos jovens, né, que vieram da área 65, né? Amém. Deu aí para cantar muito, porque o assunto Já foi fica a muito intimação. bom hoje. Aí depois vocês voltam e continuam cantando, né? E a gente sempre encerra Amém. com uma oração por nós que estamos aqui e por aqueles que estão participando, né? Quem sabe alguém ouvindo a conversa foi seguramente edificado e percebeu que tem alguma área da vida que está precisando aí dar uma ajeitada, e só com a ajuda do Espírito Santo. Verdade. A gente queria pedir para o senhor estar fazendo essa oração por nós e pelos amados irmãos que estão participando. Amém. Então, conforme a orientação do nosso ministro, nós vamos apresentar em oração. Eu vou olhar aqui para a câmera. Isso. Eu já que não usei ela aqui, eu vou usar agora a câmera, como diz o ministro Enoque Barro, a câmera, né, Da revelação. né, da revelação, né? Vamos estender esta oração por sua vida. Você que está ouvindo esse programa, tenho certeza que você, pegando esses exemplos de Cristo, você vai aprender a priorizar Deus, você vai ter um contato, você vai mergulhar em coisas profundas, vai entrar no oceano do Espírito. Conforme a orientação, oremos. Oh, meu Deus. Pai eterno, o teu santo e eterno nome, o nome dado entre todos os nomes. Nesta noite feliz e neste santo lugar, queremos te apresentar, Senhor, todos que participaram aqui desta programação, desde a produção, aos câmeras, a todos que estão aqui envolvidos, ao ministro Samek, sua esposa, aos jovens aqui da área 65, você que está aí na sua casa, também eu quero clamar, pedir, para que Deus estenda as suas mãos sobre a tua vida e que tu possas sentir o toque do Espírito Santo, modelando, ensinando, transformando, mudando os teus hábitos, regenerando a tua vida, e a palavra tem poder para isso. Que o Espírito Santo te envolva e que você deposite não nas coisas aqui desta terra, porque eu tenho certeza que muitas pessoas que depositaram tanto investimento nas coisas da terra e de repente partiram. Eu me lembro que Steve Jobs disse assim: essa aqui é a cama mais cara do mundo, porque aquele homem dedicou tanto da sua vida para trazer tecnologia, e quando estava na cama, no leito do hospital, ele viu que aquela cama era a cama mais cara do mundo, porque o dinheiro que ele tinha não dava mais para trazer a sua saúde. Mas eu e você está vivo, nós estamos aqui, nós estamos entendendo que os maiores marcos que pode deixar no nosso coração são essas memórias vivas de que tu estás conosco, de que tu és o nosso Deus. Oh, aleluia!
E em teu nome eu te peço, te agradeço e transfiro para ti toda a honra, toda a glória e toda a majestade em Cristo Jesus. Amém. Amém. Glória a Amém. E infelizmente o Espaço Jovem de hoje está chegando ao fim. Nós agradecemos a você que ficou até o finalzinho aqui com a gente. E esperamos encontrar você no próximo sábado, se assim o Senhor nos permitir. Amém. E a gente encerra louvando ao Senhor, Amém. né? Até o próximo Espaço Jovem, no nome de Jesus. E a gente vai encerrando aqui cantando um corinho com os jovens.